Olá pessoal, tudo bem? Rose Sakamoto, nutricionista. Hoje eu vou falar para vocês de alguns erros básicos que dificultam a pessoa eliminar peso. Vamos trabalhar com 5 pontos, tá? O primeiro deles, adoçante. Então vamos falar de adoçante. O que acontece com adoçante? Várias coisas acontecem com adoçantes que faz com que você tenha uma dificuldade de eliminar peso. Então a primeira delas primeiro, o adoçante, depende daquilo que você toma, principalmente se você toma uma base de aspartame, ele entra e ele não tem saída, porque o nosso organismo ele não reconhece o aspartame, porque vocês pensam assim, o sistema é bem inteligente, tudo que entra tem que sair, ok? Nada fica dentro do nosso organismo, ou entra ou sai ou é absorvido, tá? E o aspartame ele não é reconhecido, então onde ele fica armazenado? Vocês já imaginaram onde ele fica armazenado? Armazenado? No fígado. Ele fica armazenado no fígado. Então, aspartame é péssimo. Os outros adoçantes, vou contar para vocês algumas outras coisas. Então, por exemplo, sacarina sódica, lá no final ele se transforma em sódio. Sucralose, ele se transforma em cloro. Sabe a cândida da tua casa, a água sanitária? É nisso que ele se forma, tá? É nisso que ele se transforma. Então, adoçante é um negócio péssimo. Além do mais, ele vai dessensibilizando as tuas células. Então, o que acontece? Ele sempre faz gatilho para o teu cérebro pedindo doce. Então, você come alguma coisa com adoçante e aí você faz o gatilho para o cérebro falando, eu preciso de doce, ok? Então, você toma o cafezinho com adoçante agora, mais pra frente o teu cérebro vai dizer, ué, mas eu fiquei esperando um doce, esse doce não veio. E aí é quando você tem vontade de comer um doce, por exemplo, após refeição, tá? Então tem a ver exatamente isso. Deu pra entender com relação ao adoçante? Ele dessensibiliza a célula, por isso ele é uma fonte de energia, né? Ele te dá energia, mas ele faz esse gatilho para fazer com que você fique com vontade de comer doce. O segundo ponto é sempre fazer a mesma coisa. Tem pessoas que têm o hábito de sempre comer a mesma coisa. Isso é uma coisa errada, porque nutricionalmente você não varia entre vitaminas e minerais. Outra coisa que eu já disse num outro vídeo com relação à eliminação de peso, depois vocês vão lá que a gente falou especificamente mais sobre isso. Você tem que variar a dieta. Porque se você não varia a dieta, o seu organismo ele fica adaptado. Então ele fica adaptado e aí o que acontece? Ele fica estático. Ele não consegue na verdade mudar, ok? Por isso você tem que mudar. Porque assim, o que o ser humano pensa? Oh, tá dando certo essa, eu não vou mudar. Tô fazendo jejum intermitente, eliminei 10 quilos, eliminei 3 quilos, por que eu vou mudar? Fiz a cetogênica, eliminei 20 quilos, por que eu vou mudar? Ok? Mas você precisa mudar de estratégia, porque vai ter um momento que ele vai chamar, que a gente chama de platô, que ele não sai mais do lugar. Então, você precisa o quê? Mudar. Você precisa fazer, então, jejum intermitente, você precisa fazer low carb, você precisa fazer cetogênica, tá bom? Precisa voltar a comer arroz e feijão, tá? Então, isso eu explico melhor para vocês em outros vídeos. É só vocês, na verdade, procurarem aqui no YouTube, tá? Bom, a gente também tem o porquê da gente precisar comer de 3 em 3 horas. Então, imagine eu, que sou formada há 2 décadas e meia. Lá atrás, quando eu aprendi sobre nutrição, que tinha a ver com cortisol, que ainda tem a ver com cortisol, era realmente preconizado da gente comer de 3 em 3 horas. Mas isso, nos novos estudos recentes, isso não é mais necessário. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar o seguinte, você vai só comer quando você tiver fome. Você não vai mais fazer gatilho, tá? É claro que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, mas um dos fatores que faz com que você não elimine peso pode ser estar comendo de 3 em 3 horas, tá? Então, exatamente. Quem disse, né, que isso realmente é? Porque a gente tem, na verdade, estudado um pouco mais e a gente percebe o seguinte, às vezes, esse jejum, ele vai fazer com que você vá para a próxima refeição já com menos fome mesmo. O jejum, a tendência é fazer com que você tenha menos fome, se você realmente fizer adequadamente. Então, a gente já tem 3 pontos. O primeiro foi adoçante, o segundo, a monotonia da dieta. E o terceiro, o comer de 3 em 3 horas, tá? Vamos pro quarto agora. O quarto, gente, é uma loucura. Contar calorias, né?
Lá atrás, quando eu me formei, a gente tinha que contar calorias, fazer cardápio, né? Hoje, isso não é mais tão necessário. Por quê? Porque você pode trabalhar com as calorias e essas calorias serem vazias ou elas terem bastante caloria. E, por exemplo, se você tomar uma lata de leite condensado, você tem lá 1.200 calorias dias. Ah, eu vou comer uma lata de leite condensado, eu fico dentro do meu valor calórico, mas hoje, para nós, isso é importante, mas ele não é tão mais importante. O que é bem importante para nós é a qualidade do que você está consumindo, ok? Porque às vezes você está consumindo um alimento, às vezes de baixa caloria ou alta caloria, dependendo de como a gente está trabalhando. Isso vai representar o quê? Não vai representar uma boa qualidade nutricional para vocês. Então, às vezes, a gente tem que avaliar o quê? Às vezes, você tem que colocar um alimento que tenha mais fibra, tá? Que às vezes ele tem um pouco de carboidrato, mas ele é um carboidrato do bem. Às vezes ele tem a gordura, mas ele é a gordura do bem. E isso, quando a gente faz o cálculo nutricional, as calorias, ele sempre vai falar que você tem mais caloria, que aquilo não é bom, porque você está extrapolando a quantidade de calorias que você tinha que consumir dia. Então, hoje, caloria não é mais uma estratégia nutricional. Vamos dizer, é e não é. Vamos escrever assim, depende da necessidade. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente renal que eu tenha que controlar na unha o quanto ele tem que consumir de proteína por causa desse rim, eu tenho que fazer isso. Se você é um atleta de alto rendimento, a gente tem que calcular essa dieta, porque isso está ligado à tua performance. Mas eu tô falando aqui no modo geral, tá? Então, hoje, contar calorias, porque tem gente que vai no mercado e só fica olhando o rótulo lá do alimento, vendo quanto que ele tem de caloria. E às vezes não olha a composição, na verdade, não olha a composição nutricional daquele alimento, tá? Então, é exatamente o que eu quero que vocês pensem. O último deles é o Diet Light. Ai, meu Deus. Quem não conhece aquele gordinho, aquele que quer eliminar peso e fala assim, agora eu consumo tudo diet. Vocês sabem a diferença de Diet Light? Então, vamos começar falando sobre a diferença. O diet é quando a gente troca o açúcar por adoçante, tá? Então, ele virou diet. O light, você pode trocar tanto o carboidrato quanto a gordura. Você pode trocar essas gorduras. Então, você vai diminuir o valor calórico daquele alimento. E aí que começam os problemas. Porque a indústria é muito esperta. Ela não vai perder dinheiro. Aí ela acaba trocando principalmente o light por gorduras, por carboidratos que não são do bem. E aí o que acontece? Você consome aquele alimento porque você achou que ele tinha poucas calorias, mas ele não tem boa qualidade. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar inflamado. Ficou inflamado, a sua célula, na verdade, vai fazer com que você não elimine peso, tá? Então você tem que pensar o que vocês estão fazendo. Então, às vezes, trocar o diet, consumir diet, light, até porque até o preço é maior. Eu sempre falo, quem na verdade é paciente já sabe. Não usa diet, não usa light. Você vai usar produto normal. E a gente vai avaliar a qualidade daquele produto, tá? Então, diet, light, não. A menos que você tenha uma patologia instalada. Por exemplo, diabético. Diabético vai ter que consumir, na verdade, o produto diet, tá? E a gente vai avaliar que qualidade de adoçante também ele tem naquele produto para não piorar o diabetes dele. Então, vamos resumir os 5 pontos que eu acho super importante. Então, o primeiro deles que a gente falou com relação aos adoçantes. O segundo é fazer a dieta da mesma maneira. O terceiro é comer de 3 em 3 horas. O quarto é contar calorias. E o último é trocar alimento por diet ou light, tá? Então, não esqueçam, compartilhem, divulguem, mandem para os amigos, para os inimigos também, tá bom? Lembre-se, eu tenho um canal lá no Telegram, super legal, com dicas. No Telegram é um grupo mais privado, mas eu espero você lá. Tem umas dicas super legais que eu só coloco lá. Não coloco nem no Insta e não coloco, na verdade, aqui no YouTube. É só o pessoal mesmo lá do Instagram. Ou do Instagram não, do Telegram. Então, eu espero você lá no meu canal, tá bom? Beijos e até mais.